E olha só, gente, deixa eu falar algo da parte de Deus aqui pra mim, pra tua vida. Veio pra ouvir a voz do Senhor? Veio pra receber de Deus? Então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem fala ao teu coração, é Deus quem move na tua vida, é Deus quem te sustenta de pé aí do outro lado. Você é sustentado pela mão de Deus. Então já se assegura nisso. Ah, Natália, não tenho apoio, não tenho dinheiro, não tenho amigo, não tenho família, não tenho... deixa eu te contar aqui uma coisa. Você é sustentado pela mão do Senhor. É Deus quem te sustenta. Então aquieta aí o teu coração, porque Deus vai te surpreender. Onde? No meio do deserto que você está. Hoje, lá no YouTube Natália Leandro, Deus ele trouxe algo ao meu coração, queridos, que eu confesso que eu fiquei impactada, porque a gente até iniciou lá uma campanha e o nome da nossa campanha é Crescendo no Deserto. E sabe o que é que Deus ele falou ao meu coração? Que é no deserto que ele nos faz crescer, que é no deserto que ele nos faz expandir. Deixa eu te contar aqui um segredo. Ei, dias difíceis vêm para todo mundo. Ah, não, Natália, é só comigo que tudo dá errado. É não. Ah, Natália, é só na minha casa que as coisas complicam. Ó, é não. Natália, é só nas minhas mãos que muita coisa quebra. É não. Todo mundo tem problema, todo mundo tem adversidade, todo mundo tem os seus desertos. Mas por que algumas pessoas atravessam o deserto e entram numa terra prometida e outros morrem no deserto? Pelo mesmo motivo que alguns de Israel, olha só, pereceram no deserto enquanto outros adentraram na terra prometida. Qual foi a diferença daqueles que venceram o deserto para aqueles que não venceram? As suas atitudes. As suas atitudes dentro do deserto. Então eu quero que você, dentro do deserto, ao invés de estar se rendendo, ao invés de estar desistindo, ao invés de estar retrocedendo, ao invés de estar se desesperando, eu quero que a partir de agora você comece a analisar para onde eu vou no meio do deserto, porque parada eu não vou ficar. O que eu vou fazer no meio do deserto, porque de braço cruzado eu não vou estar. No que eu vou investir no meio desse deserto, porque eu sei que Deus tem propósito na minha vida para me abençoar. Você tá entendendo? Deus não te lançou no meio do deserto para te matar. Ele te lançou no deserto, sabe para quê? Para te estruturar para uma terra prometida que você vai chegar lá. Ou você acha que Deus olhou para Israel e disse: vou matar todo mundo no deserto? Ou você acha que quando Deus estava fazendo o plano, olha só, fazendo um projeto para o povo de Israel atravessar o deserto, chegar do outro lado, entrar na terra prometida, glorificar o nome dele, mostrar que ele é Deus para as nações que lhe cercavam. Você está entendendo? Você acha que o plano de Deus era olhar para o povo de Israel e falar: esses aqui vão morrer no deserto, não deixo nenhum entrar? Você acha que era isso que Deus queria? Não. Mas muitos não entraram na terra prometida. Mas muitos não adentraram naquele lugar. Não, você está entendendo? Eles não adentraram. Por que, Natália? O que diferenciou o povo que adentrou na terra prometida e o povo que ficou de fora e morreu no deserto? Qual foi a diferença de um para outro? As atitudes. Às vezes a gente esquece que no deserto Deus está olhando pra gente. Às vezes a gente esquece que no deserto tem um milagre reservado para nós. Às vezes eu sei, queridos, que a luta, a escassez, o cansaço, a impossibilidade, a perseguição, sabe? Eu sei que às vezes a gente desanima mesmo, mas é nessa hora que a gente se renova em Deus, se levanta e avança, porque a gente entende, o deserto é uma passagem, não é uma morada. O deserto é só uma escola de preparação para um tempo que virá. O deserto é palco de milagre, não sepultura na minha e na tua vida. Eu quero declarar sobre você nessa hora, que você vai viver, vai provar, vai receber no deserto que você até aqui nunca recebeu antes na presença do Senhor. Se é para você, declare: é para mim essa palavra, Jesus. É para mim essa palavra, Senhor. Queridos, olha só. Às vezes a gente está tão, sabe, a gente está tão sufocado pelo deserto que a gente está desistindo de tudo. Até da terra prometida, que a gente sabe que está lá na frente, mas a gente acha que não vai chegar lá. E o que é que acontece?
A gente quer desistir, a gente quer retroceder, a gente sabe. Por que muitos morreram no deserto? Porque começaram a murmurar. Começaram a reclamar, queridos. Olha só, é muito forte. É muito forte. Porque quando a gente entende o poder das nossas decisões, quando a gente entende o poder das nossas palavras, quando a gente entende o poder até dos nossos pensamentos, a gente se movimenta de uma maneira diferente dentro do deserto. Você tá entendendo? Quando a gente compreende isso, até a maneira que a gente se movimenta é diferente. Uma pessoa sem compreensão, o que é que ela vai começar a fazer? Vai começar a murmurar, não é? Mas uma pessoa com entendimento do Deus de Israel, entendendo, olha só, que as suas palavras têm poder, o que é que ela vai fazer? Ela vai começar a declarar, ela vai começar a profetizar. Aí tem gente que às vezes acha até que você tá agindo desalinhado com aquilo que tá acontecendo, porque o deserto tá aqui, mas você tá profetizando água saindo da rocha, tá profetizando maná descendo do céu, tá profetizando, você tá entendendo? Tá profetizando providência pra você e a tua casa. Aí tem gente que olha e diz assim, mas por que você tá falando isso se você tá no meio do deserto, onde não há condição, onde não há possibilidade? Aí você diz, porque eu não deixo que o cenário impacte a minha vida, mas eu impacto o cenário onde eu estou. Você tá entendendo? Agarra aí essa palavra profética, querido. Olha só, é um direcionamento de Deus aqui para você que estava se sentindo sem saída no meio do deserto. Não permita que o cenário te impacte. Você vai ficar paralisado dentro dele e vai acabar, transformando ele em sepultura. Mas impacte o cenário onde você se encontra pelo poder da sua decisão, pelo poder da sua fé. Você tá entendendo? Pelo poder da sua oração. Ou seja, entenda que tudo que você faz no deserto, ele te afasta da terra prometida ou te aproxima dela. Depende do que você tá fazendo. Às vezes a gente, querido, sufocado pelas lutas, a gente esquece do poder das nossas palavras. A gente começa a falar, eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que nada funciona pra mim. Eu sabia que ninguém ia me ajudar. Eu sabia que ia ser mais uma decepção na minha vida. Ei, você tá lançando uma palavra profética sem perceber, só que essa palavra profética tá vindo, olha só, de uma forma destrutiva na tua vida. Aí depois, diz, eu não sei por que eu não alcancei a terra prometida. Pergunta pra Israel, que morreu lá no deserto, por que não alcançaram a terra prometida? Eles vão dizer, não sei, a gente só tava falando uma realidade. Pois vá contra a sua realidade. Você tá entendendo? Talvez eles digam, mas a gente não tava dizendo nada demais. A gente só tava dizendo que não tinha o que comer. Não tinha o que comer e permaneceu sem. A gente só tava dizendo que não tinha o que beber. Não tinha o que beber e permaneceu sem. A gente só tava dizendo que não tinha onde descansar. Não tinha e permaneceu sem. Você tá entendendo? Vá contra a sua realidade, as suas palavras, ela tem poder, e no deserto ela tem poder para dar vida ou matar aquilo que você tanto está construindo. E às vezes pela luta, pela perseguição, pela afronta, sabe, por tudo, a gente às vezes está esquecendo desse poder que está na ponta da minha e da tua língua. Às vezes a gente está esquecendo desse poder que Deus nos deu, querido, foi Deus que nos deu. Deus poderia simplesmente abrir a nossa boca e colocar só palavras que iriam nos fortalecer. Poderia, mas ele não faz isso, sabe por quê? Porque a gente não é marionete de Deus, a gente é filho de Deus. Você tá entendendo? Por mais que você ame o seu filho, você jamais o fará de marionete. Você ama quando ele tem a sua própria personalidade, quando ele toma as suas próprias decisões. E claro que você se alegra quando ele faz isso de maneira correta. E para que ele faça de maneira correta, você o direciona em tudo, não é? Você opina, você direciona, você aconselha. Ou alguém que você ama não é desse jeito. Você fala, você aponta um direcionamento, você conduz da maneira que você pode, não é? Mas jamais você quer que essa pessoa seja sua marionete. Seja um boneco onde você vai falar, agora vai pra esquerda, agora vai pra... Não. E Deus é assim conosco, querido. Nós somos filhos e não brinquedos de Deus.
Nós somos filhos e não brinquedos de Deus. É por isso que Deus poderia. Ele poderia encher a minha e a tua boca só com aquilo que, sabe, que a gente deveria falar. Mas não, ele nos dá o livre-arbítrio. Aí a gente escolhe como usar esse poder chamado palavra. Aí a gente escolhe se a gente abre a boca para edificar ou para destruir. Aí a gente escolhe, você tá entendendo? Você pode ter certeza que as tuas palavras têm poder. E se você utilizar de maneira ruim, você vai ficar no meio do deserto, ou vai passar mais tempo do que deveria no deserto, ou até mesmo ver muita coisa morrendo no deserto. Mas eu quero que hoje você entenda que Deus te deu livre-arbítrio e que você precisa se utilizar dele e que você precisa agir com sabedoria, ouvindo a voz do Pai. Natália, eu não sei como eu escuto a voz de Deus, eu te digo na palavra. Ele nos deixou na palavra, querida, a sua voz ecoando aqui na terra. Basta você abrir a palavra, você escuta a voz de Deus ecoando. E é preciso que nós, no meio do deserto, venhamos a entender a importância do conhecimento. Quantas vezes nós estamos perecendo por causa de conhecimento? Quantas vezes a gente está desistindo por causa, de falta de sabedoria? Quantas vezes a gente está dentro dessa situação? Sendo vencido pelo deserto, é tempo de vencer deserto. Eu quero declarar sobre a tua vida, pelo poder da palavra, pelo poder do conhecimento, pela instrução de Deus, pela orientação do princípio bíblico, eu quero declarar, você vai vencer esse deserto, vai se posicionar da maneira correta e não será como aqueles que morreram no deserto, mas será como aqueles que adentraram na terra prometida. Olha só, quem não estava firmado na palavra, entendendo quem era Deus, o que ele podia fazer e quais eram os posicionamentos corretos, quando viram a dificuldade, disseram: impossível, não vamos tomar conta dessa terra prometida, não vamos possuí-la. Mas quem estava firmado em Deus, com a palavra fervendo no seu coração, abriu a boca e disse: se tem gigante a gente derruba, porque nós temos o Deus de Israel conosco e nós sabemos o que ele é capaz. Você tá entendendo? Ei, deixa eu te falar aqui uma coisa, eu não quero que você seja como aqueles covardes que olharam e falaram: impossível de tomar posse, mas eu quero que você seja como aqueles soldados valentes que disseram: se houver gigante, vamos derrubar. E onde, Natália, que eu consigo essa segurança para vencer o deserto, para avançar na vida, para prosperar naquilo que eu fizer? Na palavra de Deus. A palavra diz quem você é, a palavra diz o que você pode, a palavra diz quem Deus é na tua vida, a palavra de Deus diz o que é e o que não é do teu direito na face da terra. A palavra de Deus diz quais são os teus deveres. É na palavra. E eu quero declarar sobre você nessa hora. No meio do deserto, você não vai ficar de braço cruzado, não. Você vai se levantar e você vai adquirir conhecimento. No meio do deserto, você vai levantar e você vai mergulhar nas escrituras. No meio do deserto, você vai alimentar a tua fé. Vai ter gente chamando de doido, dizendo assim: pra que tu tá fazendo isso? Tu vai morrer no deserto mesmo. Aí você olha e você diz assim: a tua escolha eu não sei qual é, mas a minha é de não morrer no deserto. E pra não morrer no deserto, eu vou me fortalecer dentro dele. Em Deus, na sua palavra, na fé que ele me deixou e nas atitudes sábias direcionadas pela palavra de Deus. Você tá entendendo? Eu quero que você se movimente dentro desse deserto. Queridos, olha só, nós tivemos uma imersão TEL. 7 passos. Movimento. Que Deus tem bradado no meu coração. É tempo de movimento. É tempo de avançar. É tempo de romper. É tempo de estruturar. Você tá entendendo? E até para isso a gente precisa entender os princípios bíblicos para podermos darmos passo por passo até a nossa terra prometida. Até as promessas de Deus para nossa vida. Uma coisa que eu quero que você entenda: nesse deserto você vai viver o que você nunca viveu antes. Nesse deserto você vai alcançar o que você nunca alcançou antes. Você vai ser quem você nunca foi antes. Porque esse deserto não é a tua sepultura, é uma escola de Deus para a tua vida. Essa situação difícil não vai ser o teu lugar de morte, não, vai ser o teu lugar de avanço. Eu falei hoje na nossa campanha, eu disse lá no YouTube, Natália Leandro, quem não se inscreveu ainda se inscreva. Olha só, eu falei lá que o deserto não é o pior lugar para estar, não, é o melhor, porque é lá que o palco de milagre é montado, é lá no deserto que a gente pega o impulso para ir para a terra prometida, é lá no deserto que a gente passa pela escola de Deus e nos tornamos aquilo que Ele quer que nós sejamos, é no deserto que o ambiente está completamente propício para viver o sobrenatural e o milagre do Senhor. Você está entendendo? Então eu quero declarar sobre você: te prepara, você vai vencer o deserto, te prepara, você
você vai se mover dentro do deserto. Te prepara, você vai avançar e crescer dentro do deserto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai crescer dentro desse deserto, para a glória de Deus. É uma palavra profética, declarei, eu creio nessa palavra. Queridos, olha só, é pensando nisso, em conhecimento, em abrangência, sabe, em fortalecimento, em sabedoria, adquirir cada vez mais sabedoria, que nós tivemos a nossa imersão TEL. Quem perdeu hoje, eu vou estar dando um resumo, tá? Às 20 horas, eu já falei pra vocês, vai lá no www.projetel.com.br que eu vou trazer um resumo, vou trazer surpresas, vou trazer oportunidades pra você que quer dominar as suas emoções. Natália, o deserto me leva ao desespero, pois a partir de hoje, o teu deserto não te impacta mais como antes, mas você impacta ele de uma maneira como nunca impactou. Você tá entendendo? Você está entendendo? É através do princípio bíblico das chaves espirituais que trazem viradas na minha e na tua vida, através do conhecimento da palavra de Deus, aplicada na nossa história. Eu quero declarar sobre você, que você vai vencer e crescer no deserto. Você vai vencer, você vai crescer, você vai avançar. Você não vai ser impactado pelo deserto, mas você vai impactar esse lugar que você vai passar e vai deixar história. Ei! Olha só, Israel passou pelo deserto e deixou história lá. Ah, que você não tem ideia de quantos. Deixou histórias sobrenaturais que ninguém deixou. Israel passou pelo deserto e deixou história do quê? Água saindo da rocha. Me conta quantos puderam fazer isso. Olha só, passaram por lá e deixaram história? Deixaram, o maná que desceu do céu. Foi pra eles que Deus fez. A história de Israel. Pergunta quantos marcaram a história dessa maneira. Eu quero declarar, você não vai ser impactado pelo teu cenário, mas o teu cenário vai ser impactado por você. Você não vai morrer aí, você vai passar por ele e vai deixar história. História marcada, porque as tuas atitudes, os teus posicionamentos aí neste lugar vão fazer você crescer, avançar e prosseguir em direção a lugares maiores e melhores que Deus tem para a tua vida.